qual, então, efetivamente é o intuito da nossa mentoria hoje? Primeira coisa, sim, eu corri hoje um pouco para conseguir corrigir tudo que tinham me entregado até no domingo, né? Não mandei para vocês ainda porque eu não terminei os arquivos, mas assim, eu já fiz a correção, já gravei os áudios, então já sei mais ou menos ali o que vocês apresentaram para mim. Por quê? Porque a ideia é justamente de eu trazer na mentoria as maiores dificuldades de vocês nos textos, o que eu enxergo dos textos de vocês e abrir um pouco, né, para alguns direcionamentos que eu acho que ali que estão faltando ainda nos textos, tá? Vou deixar ali um tempinho final ali para vocês tirarem dúvidas, pra gente conversar, mas eu queria expor um pouquinho para vocês o que me foi apresentado, tá? O que vocês produziram até agora e em geral o que eu tenho observado, tá? Então, assim, em relação aos textos, né, me chamou muita atenção a qualidade dos textos que vocês estão apresentando. Então, assim, vocês entenderam o propósito, vocês entenderam a profundidade que a gente precisa realmente ali na prova discursiva, né? Os textos ali, todos os temas não são temas simples, mas eles demandam ali que vocês pensem, que vocês busquem outros conhecimentos, que vocês efetivamente consigam escrever, né? Mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é com relação à nossa velha amiga coesão e a nossa velha amiga coerência, né? Pessoal, coesão e coerência é um dos maiores erros que eu tenho visto nos textos de vocês, tá? Vou chamar de erro muito entre aspas aqui, porque a FGV considera erro, tá? Porque assim, quando ela vê que você... Cada um dos parágrafos, né? Imagina um texto. Cada um dos parágrafos tem um assunto diferente. Ela pede, né, na estrutura de texto FGV, ela pede que você avise o examinador, avise o seu leitor, que você está continuando a ideia anterior, que você está dando uma oposição, né, nesse parágrafo. Então é importante o quê? Que vocês sempre lembrem de passar essa informação para o leitor de um parágrafo para o outro. Então, por exemplo, eu falei do assunto X no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou falar sobre o assunto Y. E ele é uma oposição. Se ele é uma oposição, o que eu preciso? Então, eu vou colocar um no entanto, um todavia, né, por outro lado, por sua vez, né? O por sua vez já é um pouco mais brando, mas os outros, eles marcam bem uma oposição, por exemplo, tá? Então, assim, para quem ainda não tá claro o que é coesão, o que é coerência, vale a pena, tá? Ver um pouquinho sobre isso, porque, assim, em geral, é o que eu tenho visto, assim, de pontos, que eu não vou chamar que são preocupantes, entendeu? Mas que vão tirar nota de vocês, tá? A FGV, só para vocês entenderem, a FGV, ela não tem uma estrutura fixa, mas ela pede que você mostre que você sabe exatamente o caminho que você está seguindo. Então, eu falei do A, agora eu vou colocar uma oposição. Então, eu vou colocar um conectivo de oposição, por exemplo, né? Não, o meu segundo argumento é uma consequência do primeiro, né? O que eu posso usar? E aqui, eu tive alguns alunos que viraram para mim e falaram assim, mas Patrícia, eu não posso usar no meio do texto logo, dessa forma, nesse sentido, porque tudo isso é conclusivo. Não, tá? Não. Se você tem o argumento A e o B é consequência do A, você pode usar um dessa forma. Você pode usar um logo. Isso não vai configurar uma conclusão no meio do seu texto, tá? Isso a gente explica lá, assim, para quem não tem noção nenhuma de redação, assim, não consegue desenvolver um texto. Eu não tô falando com esse tipo de pessoas aqui, tá? Então, assim, não se preocupem com isso, tá? Se preocupem em mostrar para o examinador, no seu texto, as relações lógicas, principalmente entre um parágrafo e outro, tá, pessoal? Dentro dos parágrafos ali, a gente até consegue ali ver uma sequência lógica, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês em relação aos textos em geral, tá? O segundo ponto é a questão do argumento de autoridade, tá? Argumento de autoridade, ou seja, citar pensadores, experts no assunto, especialistas, fontes confiáveis, é importante e é necessário para o tipo de texto que vocês estão escrevendo. Isso dá uma maior credibilidade ao texto de vocês. Ok, beleza, tá? Agora, não adianta, tá? Não adianta jogar a informação.
ela tem que estar contextualizada, tá? Ela tem que estar contextualizada. Então, vocês têm duas formas de fazer isso. Vocês explicam o assunto e depois falam. Nesse mesmo sentido, são os estudos, é o pensamento de fulano de tal, tá? Ou o pensamento de fulano de tal converge para essa perspectiva. Então, essa é uma forma. Ou você começa falando sobre o que essa pessoa fala e depois você desenvolve a ideia dela, tá? Mas não joguem só os dados. Por exemplo, vou colocar dados da ONU, vou colocar dados da OMS, vou colocar dados, enfim, dados. Não só joguem os dados, mostrem que aqueles dados, né, justificam o argumento de vocês. Por exemplo, no voto, aqueles dados justificam a viabilidade daquela proposição, tá? Isso é muito importante, tá? O que a gente vê é que os alunos, às vezes, porque eu não só sou professor discursiva, mas eu sou especialista em recurso contra a discursiva, né? Então, quando o aluno recebe a nota dele e quer entrar com recurso, ele fala assim, mas eu citei fulano. Meu texto tem argumento. Ele tem argumento, mas esses argumentos eles não se juntam para dar a forma do que você está pensando. Então, isso é muito importante, tá? Não caiam naquele conto de, eu vou citar um monte de gente e a banca vai ficar contente. Não, tá? Eu vou citar experts, eu vou dar dados, mas eles têm que convergir, eles têm que se juntar para seguir na mesma linha de raciocínio, tá bom? Isso é muito importante. E eu vejo aí ainda alguns textos que, sabe assim, coloca a informação e é como se a informação falasse por si mesmo, né? Um dos princípios do texto, de se escrever, é que a gente precisa aprender a falar o óbvio. Porque qual que é a maior dificuldade? O que tá na nossa cabeça, a gente passar pra escrita. E às vezes o que pra gente é óbvio. E aí às vezes a gente precisa realmente mostrar o óbvio pro examinador. Eu falo examinador porque a gente tá falando aqui, a gente tá se preparando pra uma prova, né? Mas para qualquer leitor aí do texto de vocês, tá bom? Sabe como que a gente treina isso? Essa questão do óbvio? Pega o seu texto e pede para alguém ler. Qualquer pessoa ali do ciclo ali que vocês estão acostumados. Peça para eles lerem e vejam e pergunte o que eles entenderam daquele texto, tá? Se eles conseguirem formar uma linha lógica, seu texto ele tem um propósito. Se eles não conseguirem fazer essa linha lógica, em algum ponto ali ele tá falho, tá? Ele tá falho, tá bom? Bom, até aqui, então, foi a percepção que eu tive dos textos de vocês, tá bom? Mas, pessoal, a gente tá aqui entrando, a gente teve que ter... alguns estão entrando agora, né? Estão entrando aí por fim. Quem começou desde o começo, a gente tá na terceira semana, tá? A gente tá entrando, a gente tá caminhando para uma segunda rodada. E aí... O que vocês precisam saber é que a segunda rodada vai ser diferente da primeira. Em termos de texto, não, tá? São textos novos, são textos, né? O edital de vocês é bastante amplo, então eu fragmentei ali o edital nos aspectos. Então, são áreas diferentes ali que vocês vão escrever. Mas a primeira coisa que vocês precisam saber o que tem que ser diferente na preparação de vocês. O tempo. Se na primeira rodada você demorou 2h30 para escrever o seu texto, você precisa diminuir um pouco esse tempo na segunda rodada, tá? Por exemplo, né? Tô pensando aqui nos analistas. Demorou 2 horas para escrever o seu texto. Escrever mesmo, tá, pessoal? Lembra do passo a passo. Eu não tô contando esse tempo de estudo, contando o tempo que você pegou todas as informações. Agora eu vou organizar as minhas ideias e vou escrever. Demorei 2 horas. Os analistas concordam comigo que vocês não têm 2 horas para escrever a redação na prova. Se vocês demorarem 2 horas, no mínimo ali vocês vão estar perdendo umas 10 questões. Tempo de resolver pelo menos umas 10 questões. Isso é inviável. Né? Então, primeiro ponto que a gente vai mudar a nossa chave. Vocês já entenderam o passo a passo, vocês já entenderam o que é necessário para escrever o texto. Agora a gente vai precisar pegar o tempo, tá? Então, demorei 2 horas, eu vou caminhar para pelo menos 1h45, tá? Pessoal ali, os consultores, né? Fiz o meu voto, eu demorei, ou mesmo a dissertação, que é uma dissertação maior, eu demorei 2h30, 3 horas para escrever. Preciso diminuir isso daqui, tá? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que vocês precisam diminuir o tempo de escrita, tá? Então, vocês têm que ter essa consciência. Segundo ponto, a discursiva, né? Ela faz parte de um
de um ambiente. Então comecem a treinar nesse ambiente. O ambiente de prova, você não tem celular, você pode vir a ter barulho, mas você tem aquele momento de concentração. Então, se na primeira rodada você fez o brainstorm num dia, escreveu as ideias principais no outro e só depois escreveu o texto definitivo, tente fazer esse último passo, né? Então, organizar as ideias e escrever num dia só, tá? Para os consultores isso é mais importante ainda, né? Para os consultores é importante o quê? Você disponha de pelo menos 4 horas e escreva 2 textos, tá? Isso é muito importante, tá? A gente já tá caminhando, porque pessoal, daqui 5 semanas praticamente é a prova de vocês, 5, 6 semanas. Então a gente tem que começar a já pensar nessa prova. Patrícia, eu quero treinar de verdade, tá? Eu já quero, eu quero fazer o estudo, eu vou fazer o passo a passo, mas para escrever efetivamente, eu quero fazer aquele treino mesmo. Se você é analista, separe questões para você fazer. Então, separe ali 30... Não, agora me fugiu o número de questões. Separe ali a quantidade de questões e faça o seu texto junto, né? Consultor, faça o texto ali faça o seu texto ali no domingo, por exemplo, tá? Então, esses 2 passos, tá? Pode parecer óbvio para vocês, ou pode parecer uma coisa singela, mas esses 2 passos vão fazer com que vocês tenham maturidade para chegar na prova, tá? Maturidade e tranquilidade. O que acontece com muita gente na hora da prova é que, como a adrenalina tá lá em cima, né? Tá com milhares de coisas na cabeça, não sabe o que fazer na hora da prova, se perde. Eu vou fazer questão? Eu vou fazer discursiva? Nossa, esse tema me pegou. Não. Então, assim, a gente precisa construir uma mentalidade e construir um hábito para vocês chegarem até a prova e conseguirem fazer esse passo a passo. Como que a gente faz isso? Treinando até lá, tá? Então, o nosso passo a passo de estudo da discursiva, que a gente conversou lá no começo, que quem chegou agora tem um vídeo na parte de bônus, ele se mantém. Então, você vai estudar o tema, você vai estudar a proposta, tudo mais. Só que o último passo, você vai se pressionar um pouco mais, para que você esteja preparado lá pro dia 3 ou pro dia 10 de dezembro, tá bom? Tá? Então, é isso, basicamente, que vai mudar. Por quê? Por que eu quero que mude agora e não daqui a um mês? Porque no dia 19 de novembro, nós vamos fazer simulado. E o simulado vai ser no domingo, vai ser com o tempo de prova que vocês têm, tá? Para que vocês aí sim se testem, porque ó, do dia 19 pro dia 3 ou pro dia 10 de dezembro, dá tempo de consertar se der alguma coisa errada. Só que pra gente chegar bem no dia 19 e não ter uma expectativa ruim, eu já quero que vocês comecem a criar esse ritmo de prova agora, tá? Para que vocês consigam aí caminhar bem, tá bom? Então, só para vocês entenderem, né, por que a Patrícia tá fazendo isso agora. Então, primeira rodada foi aquela rodada ali para vocês entenderem o processo, para vocês entenderem o tipo de texto, para vocês entenderem os temas. Entendeu tudo isso? Agora a gente vai pressionar um pouco mais. Como que a gente se pressiona? Com tempo. Então, eu sei que eu tenho que dar conta daquele texto no determinado tempo. E o ambiente. Então, vou me preparar para fazer o texto final naquele ambiente, tá bom? No dia 19 de novembro, a gente tem o simulado. Aí, para vocês treinarem efetivamente tempo de prova, para vocês treinarem aquela ansiedade, aquela adrenalina que tem ali dentro daquele tempo. Bom, agora eu vou liberar um pouco para vocês falarem, tá bom? Tirarem as dúvidas, tanto com relação à primeira parte que eu falei um pouco ali sobre os principais pontos ali que eu queria chamar atenção, quanto nessa nova fase da mentoria. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Já tem gente com a mão levantada. A Mirla e a Juliana. Mirla, pode falar. Tem som? Sim, tô te ouvindo. Olha, bom, até pela parte de coaching que foi perguntado para mim, como pela parte desenvolvida, nós achamos que está começando a ficar, eu estou começando a ficar preocupado em relação à velocidade, né, para a matéria, e por isso mesmo, às vezes, pela discursiva, gostei muita fé, você tem um filho muito bom para que os temas que colocou lá para a gente
alunos sejam pertinentes e eles já preparem a gente para fazer a prova. Eu lembro de uma dos encontros nossos ter falado que teve uma prova aí que se acertou. Eu só, sinceramente, pelo amor, eu não sei qual é o pensamento das colegas, mas eu espero que realmente o nível de profundidade que existe nas 70 crimes não é brincadeira, não. Inclusive, uma coisa sobre a correção. Eu lembro também nas nossas aulas aqui, que no caso da CEBRASP, eles são bastante rigorosos diz respeito ao número de linhas, e a FGV nem tanto. Tá? A minha primeira que eu fiz 61 linhas. Isso foi um item que você colocou bastante, enfatizou lá na comissão. Olha, você não fez 70, descontou. Aí a minha pergunta, isso é assim, isso é Patrícia, ou você quer realmente a gente se aprofundar para contar assim, o mais amplo possível do que diz respeito ao que pode escrever para a gente ficar preparado? Não, vocês têm que observar o número de linhas. Então, por exemplo, a FGV, ela coloca o mínimo de linhas. Dissertação para consultor é o mínimo de 70 e o máximo de 90. Para analista, o mínimo 20, máximo 30, né? Então, assim, quem não chega no mínimo, não está estabelecido no edital o que pode ser feito, tá? Eu acredito que eles não vão anular a questão... eles não vão anular, mas que eles vão tirar muita nota, vão. Então é como se você já tivesse ali 50% de nota, tá? Então o mínimo tem que ser observado, tá bom? Tá. Juliana. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo jóia. Boa tarde para todos aí na luta. A minha dúvida novamente com relação ao tempo. Tem uma estimativa de tempo para minuta de proposição e uma estimativa de tempo para os votos. Qual que é a sua indicação, assim, para isso? Obrigada. Tá. Eu indico 2 horas para cada um. 2 horas para proposição, 2 horas para voto contrário, 2 horas para voto favorável. Por quê? Porque a gente precisa ali ter um tempo de que você vai passar limpo. A gente tem que ter um tempo pra gente digerir a informação, né? Eu lembro que teve uma prova que eu fiz e eu não gostei do meu texto. Assim, eu mudei aquele texto, eu acho que, gente, eu não tinha nem mais espaço pra escrever, assim, sabe, no rascunho, porque eu fiz uma bagunça, né? E olha, eu tenho domínio de texto, eu gosto de escrever, mas aquele tema mexeu comigo de uma tal forma que eu simplesmente me enrolei. Então a gente precisa contar isso. Se no treino a gente tá demorando 2 horas, você pode demorar menos na prova, mas a gente tem que ter aquela margem para se no dia da prova acontecer algo. Isso aí. Sid Clay. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos aí. A minha dúvida é a seguinte. Para o treino, no início você falou sobre a questão da gente talvez não saber falar assim, como que eu vou escrever sobre isso, porque eu ainda não estudei essa parte, né? Eu não sei como é que é a realidade dos colegas, mas além dos contratempos que eu tive, enfim, eu estou com a matéria atrasada. Então, vamos ver o que acontece aí nesse período. Vai ter que priorizar, resumo, exercícios e um milagre junto, né? Tudo e mais um. Aí acontece o seguinte. Só que quando você vai fazer o texto, você quer reproduzir a situação de prova. E lá na prova, Deus, ou seja lá, cada um acreditar e o conhecimento. Mas agora, a minha dúvida agora no treino, tá lá o tema. Posso estudar? Eu estudo o tema e depois escrevo o assunto? Não, vou te falar. Sid Clay, você deve estudar, tá? Eu não sei se você chegou a assistir a aula bônus que fala como estudar para a prova discursiva. Como eu disse, professora, eu comecei, né, apesar de que eu entrei no início, mas eu comecei agora, eu estou acelerando os vídeos, tá? Então ainda não vi essa parte. Então, assim, para tudo e começa por ele, tá? Porque, assim, a gente precisa quebrar o paradigma do que é estudo e do que é treino, tá? Então, quem veio me perguntar sobre isso, inclusive no privado, eu conversei no sentido justamente disso. Olha, entenda o quê? Esse tema, você está antecipando o seu estudo, tá? Você, inclusive, pode estudar aquele assunto e fazer questões depois. Vai depois ali pro seu material e vai fazer questões, tá? E aí, como estudo, tá bom? Nesse primeiro momento. Aí, agora que a gente está entrando na segunda rodada, aí a última parte,
você dá um pouco mais de cara de treino e não de estudo, entendeu? E vai dar certo. É só confiar que vai dar certo. Milton, você tá sem som. Milton. Tem que ativar o mic. Sid Clay, você levantou a mão de novo ou é da última, é o mesmo? Eu errei aqui, desculpa. Não, só pra eu saber. Ok. O Marcos aqui. Só vai ser você, o papel e a caneta. É bem isso, pessoal. Na hora da prova é isso. Mas pra gente chegar nesse ponto, tá? Pra gente chegar nesse ponto de meu cérebro, caneta e papel, a gente precisa desse passo a passo, tá? Por quê? Porque eu não quero que vocês travem na hora da prova. Eu não quero que vocês tenham o que a gente chama de trauma da folha em branco. Não quero que nada disso aconteça. Por isso que a gente tá num passo a passo realmente, né? A mentoria, ela é justamente para isso. Eu não vou simplesmente jogar o tema para vocês e falar se vira. Não, a gente tem o tema, a gente tem o como fazer, né? E é justamente esse passo a passo que a gente tá chegando ali, tá bom? Pessoal, FGV, tá? Aqui das pegadinhas aqui da FGV. Na discursiva, ela não apresenta muita pegadinha, tá? Normalmente ela apresenta temas muito diretos. Questões discursivas, em geral, então, se é questão discursiva, ela até traz o tópico que ela quer ali. Na dissertação, ela vai fechar o tema. Não é um tema tão aberto quanto os temas, por exemplo, de FCC, que você pode viajar para o mundo inteiro e voltar. Você não sabe se você está no tema ainda ou não. Então, com relação a isso, ela é bem mais assertiva. Na discursiva, não tô falando na prova objetiva, tá? Na discursiva, ela é mais assertiva, tá? Acho que vocês podem ativar o microfone, né, pessoal? Cada um ativa o microfone na hora que fala. Né? Milton, só clicar no microfoninho ali em cima que ele vai abrir, tá bom? Enquanto isso, ou Milton também você pode escrever aqui no chat. Professor, você tá com essa dificuldade, nem tá... Oi? Abre o microfone de todo mundo. Tem o botão pra deixar... Eu nem consigo ativar o de todo mundo. Aqui, tem uns abertos. Bom, vamos lá. Quem mais? Dúvidas? Quem mais? Em relação aos temas, pessoal, vocês que fizeram os temas, né? Vejam que todos eles eu coloco ali as referências também, né? Patrícia, mas eu preciso ir naquelas referências que você falou? Não necessariamente, tá, pessoal? Sid Clay ali falou que tá atrasado, enfim, tem mais um monte de gente aí atrasado no conteúdo. Não se apeguem a isso, tá? É mais assim, eu não sei onde encontrar esse tipo de informação. Vai ali nas referências, tá? Muitos de vocês estão estudando por plataformas, então, que tem um material ou por videoaula ou por PDF, então conseguem aí já ter aquele material mais centralizado. Para quem não tem, aí eu deixo as referências. Ou para quem tá adiantado e quer aprofundar aquele assunto, também é uma boa, tá? Mas todos os assuntos eu normalmente coloco as referências ali daquele assunto, tá? Mila, você levantou deixa só o Rafael aqui. Professora. Oi, Rafael? Oi, boa noite a todos. Quase boa não noite, consegui professora. Patrícia, eu tive uma dificuldade agora que você falou com relação às pessoas, aos especialistas na área, quando a gente faz a citação de algum autor, por exemplo. No meu texto, eu tentei incluir uma citação de um autor, só que assim, é um autor norte-americano que eu já li alguns livros dele sobre o tema, só que assim, ficou naquela minha cabeça o seguinte, poxa, será que ele é uma pessoa conhecida para eu citar? Será que eu teria que contextualizar um pouco sobre ele para de repente quem estiver corrigindo a minha redação saiba quem ele é? Eu fiquei meio na dúvida assim, como é que a gente pode saber ao certo se um determinado autor ele é ou não uma referência que a pessoa que vai corrigir minha redação talvez conheça, talvez não. Até onde a gente pode ou não citar um autor ou alguém assim? Eu fiquei um pouco na dúvida e como realizar essa citação. Tá. Rafael, no nosso caso, né, como a gente está falando aqui de todos os casos, são textos que tem, que são relacionados a conhecimentos específicos, a gente parte do pressuposto de que o que a gente conhece é um pouco mais universal, tá? Então assim, mas eu acho que esse autor é um autor menor, né? Coloca assim, o fulano de tal, especialista na área tal, especialista nesse assunto, né? Se você souber que ele é americano, francês, espanhol, enfim, né? Então, autor francês, especialista nessa área, tá? Mas assim, não deixe de fazer a citação porque você
não tenha certeza que esse autor é conhecido ou não, tá? Ele é uma referência na área, né? Pode não ser a referência daquela área, mas ele escreve sobre esse assunto, então a gente consegue ter esse subsídio. Inclusive, depois, por exemplo, no recurso, a gente vai buscar essa fonte desse autor e vai explicar, olha, realmente esse autor, ele fala sobre esse assunto, ele é especialista na área, etc, etc, tá bom? Mas não deixe de citar alguém que você não tenha certeza que o examinador conhece ou não, tá? Bom, pessoal, então é isso. Para aqueles que não conseguiram perguntar, não quiseram, ficaram com medo de ir pra campo, sintam-se à vontade para perguntar, para colocar no grupo, né? Eu sempre reforço para vocês, tá? A pergunta de vocês pode não ser só de vocês, pode. O pessoal, outros alunos, outros podem vir e ter a mesma dúvida. Então é legal a gente compartilhar os nossos realmente questionamentos, dúvidas lá no grupo, para que a gente torne aí o nosso estudo mais compartilhado, o nosso estudo que tende a ser tão solitário aí em grupo, tá bom? Então ficamos por aqui. Excelente noite para você. Um beijo e até mais.